Olá pessoal, grande abraço a todos. Estou aqui com o João Vitor, esse jovem aí formado em História, um jovem de 22 anos. João, obrigado por sua presença, por estar aqui para a gente bater um papo. Por nada, Deus possa abençoar a todos, que possa ser uma conversa agradável, que a gente possa aprender um pouquinho sobre o nosso município. Amém. Como eu falei, João Vitor, formado em História, um jovem de 22 anos, estava aqui antes batendo um papo com ele. É uma pessoa que nos inspira, nos traz assim uma certa paz, uma harmonia, a gente sente em conversando com ele. E de antemão, antes de começar o nosso bate-papo, acredito que Dona Anícia, sua mãe, se orgulha muito de você, João. Parabéns, viu? Isso aí. Como eu falei, João, é o seguinte: hoje nós vamos estar batendo papo falando sobre histórias de Manuel Vitorino. E uma coisa assim que João me chamou a atenção, que ele tentou, dentro da história, ser diferente, mostrar o diferencial. Quando se fala em história, automaticamente as pessoas se associam. Pedra da Figura, Pancada e também Cruzeiro. Só que Manuel Vitorino, por isso que eu amo isso aqui, João. Eu amo essa cidade, eu amo esse povo, é um povo acolhedor, um povo amoroso. Olha, eu amo mesmo Manuel Vitorino. Então assim, Manuel Vitorino tem muitas coisas que precisam ser exploradas. A exemplo aqui, você pode não saber, mas conversando com o João, e ele vai estar nos falando, você sabia que aqui dentro da cidade de Manuel Vitorino já se hospedou um príncipe alemão? João, fala um pouco pra gente, João, sobre isso, sobre esse príncipe alemão que já se hospedou aqui em Manuel Vitorino. Conta pra gente, que história é essa, rapaz? Esse príncipe, ele veio realmente da Alemanha, era um príncipe alemão, e veio fazer uma excursão pelo Brasil para ver questões da fauna, da flora e dos indígenas. Ele chegou aqui lá por volta de 1800 e no final dos anos 1890, por aí, e passou 2 anos aqui no Brasil explorando. E nessa exploração ele veio para Poções. Encontrou ali, ele relata no livro dele, o encontro dele com o pároco de Poções. No caso, no livro ele fala vigário, e veio descendo até Jiquié. E ele encontra, nesse meio termo, a fazenda de João Gonçalves da Costa, a fazenda Cachoeira, que é aqui próximo à Cachoeira da Pancada, naquele meio ali. Ele se hospedou ali uns dias, depois seguiu viagem. E ele conta como era a fauna, a flora deste local em específico, as pessoas que moravam aqui. É um livro muito antigo, a última edição dele é de 1950. É antigo mesmo. É um livro muito antigo, não houve mais reedição. Eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar, mas adquirir, consegui, esses sebos que ajudam muito a gente. E a gente, lendo a história dele, é muito interessante, porque ele levou do Brasil um índio botocudo, que morou lá com ele durante um tempo. Mas o que mais chama a atenção realmente é essa passagem por aqui. Dizem que ele passou por Boa Nova, mas no livro ele não menciona Boa Nova em nenhum momento. Olha aí, interessante. Mas menciona a fazenda de João Gonçalves da Costa, que foi aqui no território nosso. Show de bola, muito me orgulho ouvir isso, em saber disso aí, viu? Então, sobre aí esse príncipe, o que se sabe até então é isso, que se hospedou aqui em Manuel Vitorino. E outro fato curioso, João, que eu fiquei assim, curioso mesmo, assim, achei super interessante, a questão do cangaço. Segundo em conversa tive anterior aqui contigo, houve um cangaço aqui em Manuel Vitorino. Que região foi isso? Conte um pouco sobre essa história.
Bom, a questão do cangaço pode haver muita questão política envolvida, porque na época ali de 1920, 1930, nós tínhamos, 1920 em especial, a chamada República do Café com Leite, e aí nós tínhamos na República Velha, né? Nós tínhamos a questão dos coronéis, que eram pessoas que tinham muito dinheiro e que compravam esses títulos hierárquicos. Esse Café com Leite, te interrompendo, alguma coisa em relação a São Paulo e Minas? São Paulo e Minas, é esse café mesmo, com leite, isso, né? Tá, sim, e aí um presidente era de Minas, outro de São Paulo, e aí ficava assim. Até tudo, é uma questão mais geral. Sim, sim. Que existia também, porque o Marcelino está no Brasil, então a gente pode discutir. E existia o coroné, que a gente chama de Marcelino Souza, que ele não é da cidade de Marcelino Souza, mas é de Maracás. Foi dado o nome à cidade por outro motivo aí, que a gente pode se alongar muito. Mas esse fazendeiro tinha problemas políticos com outro fazendeiro aqui da região, e existia essas milícias, que a gente chama de cangaço, que ajudavam, em troca, claro, de dinheiro a um ou a outro. E aí eles foram expulsos de Jiquié e vieram parar aqui em Catingal. Houve uma batalha lá junto com a Polícia Militar do Estado da Bahia na época, porque esse coroné pediu ao governador que mandasse a polícia. A polícia veio, claro que naquela época demorava-se muito para chegar. Então, enquanto eles não chegavam em Catingal, essa milícia dos cauaçus, eles faziam arraso lá em Catingal, matavam boi, enfim, faziam... Os cauaçus? Cauaçus. Cauaçus. Fizeram arraso dentro daquele distrito, que na época, claro, tudo pertencia a Boa Nova. Sim. Mas aí houve uma grande batalha lá, e que depois foram vencidas pelos policiais. O bando, ele se desintegrou, e depois não se ouve mais notícias deles como um bando unido, realmente assim. Houve uma coisa ou outra, mas... Não se sabe para onde foi, o que aconteceu, a história... É algo muito vago ainda. Possa ser que depois a gente vá descobrindo mais algumas coisas, mas hoje realmente a gente não sabe com propriedade o que aconteceu. A Anésia Cauaçu foi presa, enfim, a Anésia, que era uma das líderes, mas com propriedade realmente a gente tem que pesquisar mais um pouquinho. Entendi. Rapaz, o campo da história, olha... outra coisa também, a gente vai estar falando um pouco depois sobre o antigo morador, sobre Pedra da Figura. Não tem jeito de história, sempre tem que entrar a Pedra da Figura, vamos estar falando sobre isso. E assim, uma coisa muito falado na época, a questão aí da escravidão. Teve algum relato de escravos, se tem no município ou não teve? Sabe dizer alguma coisa sobre isso, João? Olha, por conta desse dono de terra, que era o Gonçalves da Costa, ele teve fazendas aqui, teve uma fazenda Cachoeira, e dentro dessa fazenda há alguns relatos que existiram escravizados dentro dela. Existia também a senzala, enfim, toda aquela mítica dentro dos escravos aqui no Brasil. Tudo existia ali. Então há relatos muito interessantes sobre isso. Não só aqui dentro do município, como também alguns poucos, que eu não posso dar certeza, porque realmente eu não fui, mais também na zona rural. A gente pode pegar alguns relatos que eu particularmente ouvi, que existe lá. Eu não me aprofundei ainda, mas existe também dentro ali, para lá de Catingal um pouco, algo por aí também existem alguns relatos. Entendi. Maravilha. Aproveitando aqui a continuidade do nosso trabalho, nosso bate-papo com o João Vitor, eu quero aqui mandar um grande abraço ao pessoal da Foto Online Internet, esse provedor de internet de Manoel Vitorino, sempre vem aí prestando o seu trabalho, não só em Manoel Vitorino, mas também em outras cidades, internet com qualidade. E também a Cria Artes,
onde fabrica bonés, camisetas, né, para escola de samba, para times. E se você tiver algum projeto também que precisa de camisetas, é só entrar em contato com a CRIA. E outra coisa, João, você observa e se percebe, quem ele conhece sabe disso, a sua vocação pela religiosidade, né? Mas assim, não vou entrar assim nessa parte, mas até pela pergunta que eu vou te falar, você deve saber alguma coisa, o porquê disso. Quem conhece Catingal sabe, porque essa pergunta para João, ela pertence à história e para dentro da religião, coisa que você gosta de estar na igreja, de estar rezando, de estar sempre em sintonia com Deus. E assim, eu acredito, pela história e também pelo fato de ser religião, saber me dizer alguma coisa sobre isso. Quando se chega logo em Catingal, você observa aquela igreja ali de Catingal. A frente dela fica totalmente ao contrário, você chega ali, como a câmera está filmando aqui, então aqui a igreja, em vez de estar com a frente para cá, ela está direcionada tipo a fazenda, bem lá para baixo assim, bem para baixo. Sabe me dizer por quê? Foi um erro de projetos? Tinha uma outra entrada ali em Catingal? Não entendo por quê, João. Pode dizer alguma coisa sobre isso? Olha, a grande questão ali é que a própria igreja em si, ela vem desde a época que era a fazenda, a antiga Volta dos Meiras, que era uma fazenda, pertencia obviamente à família Meira ali, e era uma igreja particular. Até hoje é ainda particular. Até hoje é uma igreja particular. Assim sendo, você é sua, então você constrói do jeito que você acha melhor. Quando eles lotearam ali, eles colocaram que toda aquela região ali do centro iria tudo voltar para a fazenda deles. Entendi. No caso, sim, iria migrar, toda a região iria migrar para a fazenda. E foi realmente o contrário. A entrada de Catingal era diferente. Era uma outra rodagem ali. Mas com o passar do tempo, aquela rodagem foi se esquecendo e foi se fazendo essa que a gente conhece hoje, que é bem melhor do ponto de vista logístico. Logístico por conta do rio, os rios que cortam ali o entorno, enfim. Então, se construiu ali e então você entra hoje lá, você vê, parece que a igreja foi construída ao contrário. Mas a cidade que foi, cresceu ao contrário, do que projetaram na época. Entendi. Mas é uma igreja belíssima, é uma igreja quase que bicentenária, a gente não sabe realmente, pelo menos eu não consegui ainda realmente ver a data de fundação da igreja, mas pelas lápides que existiam, muitas pessoas que foram enterradas ali, ela é do século XVIII, século XIX, quiçá do século XVIII. A gente não pode precisar uma data assim exata. Mas é uma igreja muito antiga mesmo. Existem relatos ali que um dos donos, ele foi enterrado, ele era militar, e ele foi enterrado com suas vestes, suas roupas militares, todas bordadas a ouro. Todas bordadas a ouro. Ele foi enterrado desse jeito, suas vestes todas bordadas a ouro. Existia até um receio de se roubarem essas coisas, essas roupas. Enfim, mas as próprias imagens dentro ali também são imagens muito antigas, imagens, eu diria até mais antigas que a própria República. Nossa. Imagens barrocas muito bonitas, por sinal. Claro, não tão bem conservadas por conta do tempo e do estado daquela igreja, mas são realmente umas obras de arte muito importantes, tanto para a história do município quanto para a história do estado. Porque muitas pessoas vinham buscar, muitos colecionadores vinham comprar essas imagens. Compravam. E com certeza vale uma nota, hein? Eu não gosto nem de falar disso, mas realmente vale muito. E muitos, antes, hoje não, porque existe uma fiscalização muito grande em cima, mas antes muitos colecionadores iam e compravam essas imagens e colocavam nas suas coleções particulares. E aqui a gente teve não sei se pela localização, uma sorte muito grande que a gente não vendeu ou ainda preserva essas imagens dentro daquela igreja. Claro que poderia ser melhor, mas por conta de questões práticas, questões teóricas, a gente não conseguiu usar a prática para preservar melhor. Entendi. Mas
São obras ali muito interessantes, muito bonitas e muito caras do ponto de vista histórico. Ali conta muita coisa ali da própria arte, da própria beleza, do que se imaginava com santidade. Ou seja, com a imagem daquela a gente pode usar com vários estilos. É um guarda-chuva. Entendi. É um guarda-chuva de possibilidades ali. Muito interessante, muito interessante. E também, João, a gente observa-se que aqui em Manuel Vitorino tem aquele cruzeiro lá em cima, né? Mas antes tinha um outro aqui embaixo também, próximo à pancada, rapaz. E observando mais, eu não vi mais. Caiu e ficou por isso mesmo. Aquele outro cruzeiro, ele tinha lá suas histórias junto, né? As pessoas iam ali e colocavam, é interessante, colocavam um santo, aí quando pedia chuva, aí depois ia pegar o santo, enfim, era uma história bem interessante. Mas ali, como não houve muito cuidado, porque aquela história a gente põe, mas tem que ter o cuidado de manutenção e tudo mais. Não houve esse cuidado da manutenção, aí ela acabou caindo, se perdeu com o tempo, as pessoas não falam mais, e aí ninguém mais fala, ninguém mais ouve. Eu já ouvi várias vezes, né, na casa dos meus pais aqui próximo à pancada, e várias vezes eu já vi pessoas, não assim pessoas católicas, mas também já vi próprios evangélicos lá em cima, né, orando. Então assim, é um local onde as pessoas reservam para poder assim estar orando, estar rezando. Eu acredito que deveria resgatar isso aí, aquele cruzeiro ali, como aquele lá em cima está conservado. Uns tempos atrás que eu fui lá, está tranquilo, né? Está bem conservado ali, é algo importante. Tem história aqui, né? Como aquelas pedras ali em cima do cruzeiro, conversando contigo, onde dizem, né, que ali o antigo morador, fala aí, João, o que ele fazia, a história daquelas pedras. Era de Manuel Roque, isso não mentia, isso era realmente verdade, comprovado. Ele ia lá, quebrava licuri, aí certa vez ele quebrou um licuri e deixou a pedra lá, uma em cima da outra. E as pedras foram crescendo e se tornaram aquilo que é hoje lá. Então botaram a cruz lá em cima por conta disso. Mas é uma figura muito interessante. Existe lá a pedra do sapo, que você pode perceber lá que tem o formato geológico daquela pedra, parece um sapo. Não observei ainda, acredita, João? Pode perceber, existe lá, próximo ao cruzeiro, uma pedra que o formato parece um sapo. Não uma pedra em si, um amontoado de pedras que o formato dela parece um sapo. Rapaz. É como se a natureza fizesse realmente a cruz ali em cima e toda a natureza voltado ao Criador, né? Mas é algo muito geológico ali, ninguém colocou ali, pelo menos não que a gente saiba. Rapaz, incrível, é engraçado esse nome Manuel Roque. Para hoje, o Manuel Vitorino, antigamente muita gente conhecia como Cachoeira de Manuel Roque, né? E é lamentável, eu digo lamentável isso, não desmerecendo ao nome de Manuel Vitorino, que foi um médico, né? Segundo a história, você mesmo não pode estar me corrigindo. Chegou a assumir a presidência, não foi? Assumiu na República? Por 2 meses. Por 2 meses. A única coisa que ele fez foi trocar a sede do governo na época de Palácios, ali no Rio de Janeiro, para o Palácio do Catete. Era um outro palácio lá e mudou para somente isso. Depois o presidente eleito voltou por conta do problema de saúde, ele teve que se afastar, depois voltou a assumir o governo. Apenas isso, não houve algo de extraordinário do ponto de vista assim, técnico, né? Mas ele foi apenas isso. Não, pelo que eu sei, não veio aqui, ele não esteve aqui, ele era de Salvador, nasceu, praticamente morreu lá também. E não veio aqui. Foi algo mais político da época. Não dá para entender isso. Da criação da cidade. Interessante, a cidade vai fazer 60 anos agora e muitos ainda lembram Manuel Vitorino como Imbuíra. Sim, aí outro nome, Imbuíra, Manuel Roque. Por que Manuel Vitorino? Por que não deixou um desses aqui? Isso não se perdeu. Entre Manuel Roque e Imbuíra, eu preferia ainda Manuel Roque, até pelas histórias Não, sem comentários, não dá para entender, viu, João? Não dá para entender. E existe também, isso é o que eu defendo, um movimento do Brasil de voltar às origens de nomes de cidade. Porque você pode utilizar um plebiscito junto à eleição municipal
e voltar e consultar a população para ver o que eles querem e voltar também ou escolher um outro nome, enfim. Mas eu vejo muitos municípios que estão voltando a nomes originais. Até hoje você compra a passagem de Jequié para Manuel Victorino, está escrito Imbuíra. E olha que faz 60 anos que não se fala mais em Imbuíra. 60 anos. Porque a vila de Imbuíra, quando foi fundada lá na década de 30, ele só perdurou até 1962, quando foi fundada a cidade. Fundou a cidade e se esqueceu-se de Imbuíra. Não tinha mais nenhum registro com o nome Imbuíra. Não pensou. Contudo, continuam falando Imbuíra. Ou seja, ainda está no coração do povo a palavra Imbuíra. A própria palavra significa terra do umbu. Terra do umbu. Então, dá uma característica maior para a cidade. Sim, verdade. É complicado, né? Mas tudo bem. E falando de história, como eu falei no início do nosso bate-papo, não tem como não falar da Pedra da Figura, além das pinturas que a gente sabe que existe ali, feita pelos índios. Se tem assim conversas, relatos de alguns objetos, né, que alguém pode ter tirado do local e que ainda existe lá. Isso é verídico, João? Realmente, além das escravaturas que tem lá, alguns objetos que ainda você acredita que tem lá ainda? Sim. Exemplo? Existe problema da pichação ali, tudo, mas existem objetos realmente, porque a gente não pode, para um bom arqueólogo, a gente vê a questão não só dentro da pedra em si, mas o entorno. Todo o entorno ali era habitado, então todo o entorno tem registros humanos. Então a gente teve relatos, eu já ouvi falar de pessoas que encontraram ali pedras lascadas, como que facas, cuias de barro. Então existiu várias coisas ali que, com uma aprofundação técnica no assunto, pode-se constatar que seriam dos índios. Claro que a gente tem a grande questão de algumas culturas que vai fazer ali questões de candomblé, e aí a gente descarta muito isso por conta do local em si. Usado. Mas eu posso constatar que realmente há indícios que não são só as pinturas. Há indícios fortes que existem mais coisas ali e que tem que ter o cuidado com a preservação. Porque não é tombado, pelo menos não municipalmente, eu não sei se tem alguma lei, mas estadual não é algo estadual. Eu conversando com o chefe lá do Museu de Jequié, e ele fala que tem noção que existe aqui, mas que não existe nenhum algo técnico, nenhuma pessoa que venha aqui e faça um estudo mais aprofundado sobre isso. Eu sou historiador, não sou arqueólogo, então eu não posso falar muito sobre isso. Sim. Mas pelo que eu sei, realmente ali existe um campo de estudo muito grande. É realmente um sítio arqueológico, não é algo isolado, não é apenas uma pintura, é um sítio todo dentro ali. Mas tem aquela questão que é uma propriedade privada, é uma propriedade que... Eu acho que tinha que ter uma conversa entre o município e o setor privado, ou seja, ali os proprietários, ter uma conversa, até se não for o caso de tombar, pelo menos ali ajudar a estar conservando aquele local, porque é importantíssimo, a riqueza para o nosso município. Nós temos uma organização que nos ajuda. O próprio Cruzeiro e a Pedra da Figura, eu acho que por ser privado, os próprios donos, eles têm um sentimento sobre eles. Então eles ainda utilizam. Mas é aquela história, né? É meu, mas as pessoas entram ainda. Então se as pessoas entram voluntariamente ou involuntariamente, vai se acontecer alguma coisa porque não tem fiscalização. Então são N questões que a gente vai se colocando aí dentro. Ô João, se percebe-se a riqueza de conhecimento que você tem. Isso eu acredito que tem que ser passado, né, para que as pessoas venham a conhecer a história de Manuel Victorino. Como eu falei aqui, não sabia a existência desse príncipe alemão que se hospedou aqui, também sobre o cangaço, não sabia dessa situação, como também a curiosidade da igreja de Catingal. E assim, várias pessoas vão ter acesso a esse bate-papo nosso.
Só que outras pessoas não. Você já pensou em fazer um blog? Ou tem algum canal no YouTube, no Facebook, em algum meio para poder contar todas as histórias para que outras pessoas, amantes de Manuel Vitorino, venham a ter esse conhecimento? Até mesmo algum aluno, algum professor que queira passar como matéria para ir lá vou ver lá no site do João, no canal do João. Se tiver, meu amigo, deixa pra gente um endereço. Muito bem. No ano passado eu construí um canal no Instagram, perfil chamado @imbuiramv, @imbuiramv. E eu consegui algumas fotos com a Livramento e Anselmo, que eram pessoas aqui que eu acho que todo mundo tem uma foto no registro deles de algum momento da vida. Então eles me cederam essas fotos, fora outras aí, outras fontes, e eu digitalizei todas, ou a maioria, e vou postando lá. A grande questão é que eu não tenho muita habilidade como blogueiro, enfim, para ficar postando ou criando artes sobre isso. Mas agora... Eu disse assim, interrompendo, não tem tempo, porque eu estou vendo que você é corrida há dias que a gente queria fazer esse bate-papo e você não tinha disponibilidade. Por sinal, eu te agradeço mais uma vez. Tem questão de tempo também. Mas eu envolvi que realmente não só as fotos, mas também coisas sobre a Manuel Vitorino em si. Então eu decidi criar um blog com o mesmo nome, @imbuiramv, imbuiramv, um blog na internet. E vinculado a esse blog, quem sabe mais um canal no YouTube também, só para postar uns vídeos, algo para dar assistência a esse blog. Lá vai ter as próprias fotos, vai ter textos, vai ter outras coisas envolvendo a história do município. Então, no dia 30 de julho, vou estar lançando esse blog e vai ter lá 2 textos, algumas coisas. Eu vou, à medida que o tempo vai passando, postando mais e mais coisas. Estou à disposição do que os alunos precisarem, da rede municipal, enfim. Eu só não tenho a questão do tempo, realmente é muito, mas o que eu precisar, a gente dá um jeito. Eu estou aqui para auxiliar. Não tenho nenhum problema com ir para conversar, com dar uma aula, não tenho nenhum problema. Então no Instagram e também no blog é uma porta de entrada para os alunos que queiram fazer algum trabalho, alguma coisa, tá ali. Deixou tudo mastigadinho, toma de presente para vocês, né? Porque aquela questão, quando eu era pequeno, alguém passava, que eu estudei toda a vida aqui, alguém passava, conte uma história de Manuel Vitorino. Eu pesquisava lá, não encontrava quase nada. Eu pesquisava na internet e não encontrava quase nada. Então, quando você vai fazer, eu fiz história, então, não, eu tenho que montar alguma coisa. O Manuel Vitorino é muito rico para ficar muito escondido. Então, preciso de alguma coisa, preciso mostrar, e aí são essas pequenas coisinhas que a gente vai fazendo e vai desenvolvendo. O imaginário, que o Manuel Vitorino não é terra de ninguém. O Manuel Vitorino tem uma história. Ele não é, eu disse da última entrevista, que o Manuel Vitorino não é a sombra de Jequié. A gente tem algo aqui que nos ajuda, que nos torna realmente pessoas de uma cidade só. Manuel Vitorino é uma cidade só, seja Catingal, seja as Pombas, é uma cidade só, é um município só. Então, são coisas que vão nos unindo como cidadãos do mesmo município. Legal, muito bem, João, te agradeço de coração mesmo, e que Deus possa continuar te abençoando, te iluminando, sendo contigo aí nos teus projetos. Sucesso e parabéns, e muito obrigado pela sua presença nesse bate-papo. Deus te abençoe. Um abraço.